No coração de Jerusalém, pela primeira vez em quase 2000 anos, foi designado um sumo sacerdote. Isso não é uma simples cerimônia. É um sinal, um indício de que antigas profecias estão acelerando seu cumprimento e que o surgimento do anticristo pode estar mais próximo do que muitos ousam imaginar. Se você se limita apenas às manchetes, já está perdendo a verdadeira história. Fique conosco e descubra a verdade que se desenrola além dos olhos do mundo. O papel de Jerusalém nunca foi por acaso. Ao longo de milênios, permaneceu como o núcleo espiritual da aliança divina com a humanidade. Uma cidade onde o celestial e o terreno parecem se encontrar. Atualmente, os conflitos políticos costumam monopolizar a atenção em torno de Jerusalém. No entanto, enquanto o mundo discute, algo muito mais profundo avança silenciosamente. Os preparativos para restaurar o culto no antigo templo. Isso não é apenas uma questão ideológica ou simbólica. Medidas concretas foram tomadas. Os utensílios sagrados foram recriados com precisão. As vestes sacerdotais foram confeccionadas fielmente segundo as especificações bíblicas. Instituições foram fundadas para a formação sacerdotal, instruindo jovens nos antigos ritos de sacrifício e serviço. Cada objeto, cada prática, cada momento de preparação tem sido direcionado a um mesmo propósito: estar prontos. A infraestrutura já não é apenas uma ideia, é algo real, palpável e está aguardando o momento certo. O que falta não é conhecimento nem disposição, mas um local físico onde tudo possa ser ativado. Esse movimento não aparece nas manchetes. Desenvolve-se em silêncio, sem ostentação, como costumam ocorrer os momentos proféticos. E em meio a essa preparação discreta, surgiu um personagem-chave. No centro desse renascimento, um nome veio à tona: Baruch Kahane, o Sinédrio restaurado, uma entidade que busca reviver as antigas estruturas de liderança espiritual do Israel bíblico. O designou formalmente como sumo sacerdote. Essa não é uma nomeação simbólica. Trata-se de uma função prática, pronta para ser exercida assim que surgir a oportunidade. A preparação de Baruch Kahane foi intencional. Ele recebeu profundo treinamento na lei mosaica, nos rituais do templo, nos procedimentos de purificação sacerdotal e nas práticas de sacrifício. Disciplinas que permaneceram adormecidas por séculos, mas que agora renascem com minucioso detalhe. Sua legitimidade ancestral foi confirmada por meio de testes genéticos que comprovaram sua linhagem descendente de Arão, preservando uma herança ininterrupta ao longo dos séculos. E além do conhecimento acadêmico, ele participou de simulações de sacrifícios permitidos, aplicando antigas leis a contextos modernos com rigorosa fidelidade. Essa designação não apenas recupera um título, ela restaura um ofício, um sacerdócio vivo que esteve ausente desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C. Com Baruch Kahane, Israel não possui apenas os utensílios, as vestes e o conhecimento, mas também um homem disposto a exercer o cargo. A engrenagem do antigo culto já não é teoria. Está montada, está em movimento. E essa realidade evidencia de forma clara as profundas implicações proféticas. As profecias há muito tempo anunciaram que os capítulos finais da história humana incluiriam a retomada dos sacrifícios, os quais seriam abruptamente interrompidos por um ato de terrível profanação. A abominação desoladora descrita em Daniel 9:27 e refletida em 2 Tessalonicenses 2:4. Por gerações permaneceu o enigma. Como essas profecias poderiam se cumprir sem um templo funcional, sem sacerdotes preparados, sem os utensílios e sistemas sagrados? Hoje essas barreiras foram silenciosamente removidas. A existência de um sumo sacerdote treinado implica que os sacrifícios poderiam ser retomados quase que imediatamente, caso as circunstâncias políticas e logísticas permitam.
O caminho que durante séculos esteve bloqueado, agora foi desobstruído. A possibilidade concreta de realizar culto no templo já não é uma ideia distante. Está próxima, acessível, operável, aguardando o momento oportuno. Isso muda radicalmente a perspectiva do calendário profético. Não falamos mais de hipóteses, não imaginamos mais cenários distantes. As condições necessárias para esses acontecimentos do fim dos tempos estão presentes e, com elas, uma advertência poderosa. O cumprimento dessas antigas profecias já não é uma expectativa futura, nem uma ameaça remota. É uma realidade em processo. Cada peça está se encaixando em seu lugar. A única pergunta que permanece é se estamos atentos o suficiente para perceber. O ofício de sumo sacerdote não foi fruto de ambição humana. Foi instituído por Deus no Monte Sinai, quando Arão foi ungido como o primeiro a carregar essa sagrada responsabilidade. Somente ao sumo sacerdote era permitido entrar no Santo dos Santos, a câmara mais interna do templo, e apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Ali, ele intercedia pelo povo de Israel diante da presença do Altíssimo. Durante séculos, o sumo sacerdócio foi uma ponte sagrada entre o céu e a terra. Mas com o passar do tempo, a corrupção foi infiltrando-se naquilo que um dia foi puro. Durante os períodos helenístico e romano, o sacerdócio acabou entrelaçado com os interesses do poder político. Os sumos sacerdotes não eram escolhidos por sua devoção espiritual, mas por meio de manobras políticas e subornos. Foi sob essa corrupção que Caifás e Anás, dois líderes profundamente comprometidos com o poder, conspiraram para condenar Jesus, cumprindo, ainda que inconscientemente, as escrituras que afirmavam proteger. No ano 70 d.C., o juízo caiu. Os romanos destruíram Jerusalém e o segundo templo. O sistema de sacrifícios foi extinto. O sacerdócio, outrora glorioso, foi despedaçado. Assim como Jesus havia predito, desde aquele dia Israel permaneceu sem um sacerdócio funcional, exatamente como profetizou Oséias 3:4. Porque por muitos dias os filhos de Israel estarão sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem éfode e sem terafins. Durante quase 2 milênios, o cargo de sumo sacerdote permaneceu em silêncio. Até agora. Por séculos após a queda do templo, as conversas sobre sua restauração se limitaram a livros de teologia, orações nas sinagogas e anseios sussurrados. Era vista como uma esperança simbólica, distante, até mesmo improvável. Mas isso mudou. Hoje, o terceiro templo já não é um símbolo, é um projeto tangível. Artefatos sagrados foram recriados, especialistas foram treinados nos rituais. Um sumo sacerdote foi designado e está pronto para servir. Já não se trata mais da linguagem do um dia, mas da realidade do já está preparado. Cada item necessário para o serviço do templo, os vasos, as vestes, o pessoal e os procedimentos, foi reunido com minuciosa precisão. O relógio profético já não marca o tempo em silêncio. Ele soa alto e urgente para aqueles dispostos a ouvir. Esses acontecimentos representam uma transição decisiva do abstrato para o concreto. Uma linha foi cruzada, sem fanfarra pública, mas com consequências eternas. A pergunta já não é se essas coisas acontecerão, mas quando acontecerão. E à medida que o sistema do templo avança para sua restauração, são criadas as condições necessárias para que uma das figuras mais sombrias da profecia bíblica suba ao palco, o Anticristo. As Escrituras são claras quanto aos eventos que cercarão sua aparição. Daniel 9:27 fala de uma aliança feita com muitos, da retomada dos sacrifícios e de uma interrupção repentina e violenta no meio da semana profética. É nesse contexto que ocorrerá a chamada abominação desoladora, um ato de blasfêmia suprema. 2 Tessalonicenses 2:4 descreve essa cena com clareza impressionante.
Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas há uma sequência lógica nesses eventos. Os sacrifícios não podem ser interrompidos se antes não forem reiniciados. Os rituais do templo não podem ser profanados se antes não forem restabelecidos. E agora, pela primeira vez em quase 2000 anos, todas as condições para que esses eventos ocorram estão diante de nós. O sistema está pronto, o sacerdócio está funcional, o altar está preparado, os utensílios brilham sob o sol de Jerusalém. A engrenagem do cumprimento profético já está em movimento. A revelação do anticristo já não depende de possibilidades teóricas. Ela depende apenas do momento em que o serviço no templo for retomado. O que antes parecia uma expectativa distante é agora uma realidade viva, posicionada à beira da história, aguardando a centelha profética. Em uma era em que o ceticismo exige provas empíricas, até mesmo a ciência tem oferecido sua confirmação ao avanço profético. Pesquisas genéticas sobre o haplótipo Cohen, um conjunto distintivo de marcadores genéticos compartilhados por descendentes de Arão, confirmaram a linhagem sacerdotal com notável consistência. Aquilo que foi preservado por milênios através da tradição agora é validado pela ciência moderna. Mas a confirmação por si só não basta. A preparação continua. Centenas de homens identificados como descendentes dos sacerdotes Kohanim foram reunidos e intensamente treinados. Seu aprendizado abrange todos os aspectos do serviço no templo. Os procedimentos intricados dos sacrifícios, as rigorosas leis de pureza e o renascimento da música levítica, executada com instrumentos cuidadosamente reconstruídos, segundo os relatos bíblicos. Até mesmo a música destinada às cerimônias, melodias que um dia ecoaram nos pátios do Templo de Salomão, foi revivida. Instrumentos antigos foram recriados, trombetas de prata, harpas e símbolos. Os sons do culto tradicional estão sendo ensaiados novamente, à espera do dia em que ressoarão sobre Jerusalém. Isso não é saudade religiosa, é preparação ativa. Ciência, história e fé se uniram para garantir que, quando o momento chegar, os designados para servir estejam prontos sem demora. No entanto, apesar de toda essa preparação, ainda resta um último obstáculo formidável. No centro da esperança e da atenção está o Monte do Templo, o local religioso mais disputado do planeta. Atualmente, o controle do monte está, em grande parte, nas mãos das autoridades islâmicas, e qualquer discussão sobre adoração ou construção judaica ali desencadeia intensos conflitos políticos e religiosos. É o último grande obstáculo antes que o serviço do templo possa ser plenamente restabelecido. Os líderes do Instituto do Templo foram claros. Uma vez concedido o acesso ao Monte do Templo, o serviço completo poderá começar em questão de semanas. Os vasos sagrados, as vestes sacerdotais, o altar e os ministros treinados já estão prontos. Mas, por enquanto, as portas continuam fechadas. No entanto, a história nos ensina que as realidades geopolíticas podem mudar num piscar de olhos. Um tratado político, uma crise religiosa ou um episódio de agitação internacional pode alterar drasticamente as restrições atuais, abrindo caminho para que os acontecimentos se desenrolem com rapidez. O que hoje parece impossível pode, sob as circunstâncias certas, transformar-se quase da noite para o dia. A profecia nunca esteve sujeita ao calendário humano. Ela se desenrola conforme o plano eterno de Deus, muitas vezes quando menos se espera. Assim, os preparativos finais estão no limiar, esperando apenas uma virada decisiva. E para aqueles que creem, este momento exige mais do que uma observação passiva. Em meio a esses desenvolvimentos históricos,
emerge uma verdade desafiadora. Muitos dentro do corpo de Cristo permanecem inconscientes, indiferentes ou até mesmo desprezando os marcos proféticos que estão se formando diante de seus olhos. Mas a ignorância não retarda o cumprimento, nem a apatia isenta da responsabilidade. O encaixe progressivo dessas peças proféticas indica que o tempo é mais curto do que a maioria imagina. Embora a restauração do serviço no templo tenha um peso profético profundo, os cristãos devem lembrar uma verdade ainda maior. Jesus Cristo já é o nosso sumo sacerdote eterno. Seu sacrifício foi perfeito, completo e absolutamente suficiente. Nenhuma cerimônia terrena, nenhum ritual revivido jamais poderá substituir o que ele conquistou na cruz. À medida que os acontecimentos proféticos se intensificam, também se intensificará o engano. A igreja deve permanecer espiritualmente desperta, não seduzida pela pompa religiosa, nem deslumbrada por movimentos políticos. As Escrituras alertam que, nos últimos dias, o engano virá acompanhado de sinais e prodígios. A restauração dos rituais do templo será o palco principal dessas provações que se aproximam. Por isso, a resposta do crente deve ser vigilância, não medo. Nossa fé deve estar ancorada, não em estruturas humanas, nem em espetáculos visíveis, mas em Cristo, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Este não é tempo para distrações, é tempo de firmeza. Conclusão: a profecia está despertando diante dos nossos olhos. Os preparativos já não são simbólicos nem hipotéticos. O altar está construído, as vestes estão confeccionadas, os sacerdotes foram treinados, o sumo sacerdote foi nomeado. Cada requisito para a restauração do serviço no templo foi cumprido com precisão deliberada. Só resta uma barreira: o acesso ao monte do templo. Quando esse obstáculo final for superado, o cenário estará completamente montado para o ato final do drama profético, que incluirá a revelação do Anticristo. Ele usará o sistema restaurado como a plataforma ideal para executar seu maior engano. Essas coisas não acontecerão por acaso. Elas se movem no compasso de um roteiro divino, escrito desde a eternidade. Enquanto o mundo mergulha no caos e na distração, o povo de Deus deve lembrar: sua palavra está se cumprindo com exatidão milimétrica. Nada acontece por acidente. Cada peça está se encaixando como foi profetizado. Nosso chamado, agora mais do que nunca, é claro. Apegue-se a Cristo. Permaneça desperto. Fique firme. Os dias que virão abalarão todos os alicerces, mas aqueles que estiverem firmados sobre a rocha inabalável resistirão e vencerão. Porque a profecia não dorme. Ela está despertando diante dos nossos olhos. Se esta mensagem sacudiu sua alma e você enxergou com clareza o que muitos ainda se recusam a ver, não vá embora sem dar o próximo passo. Inscreva-se agora no canal Segredos Bíblicos, onde desmascaramos os sinais, revelamos o oculto e conectamos os acontecimentos atuais com as antigas profecias que estão se cumprindo diante de nossos olhos. Aqui não falamos de religião vazia. Falamos da verdade que transforma, do plano profético que está se desenrolando e do Cristo que em breve voltará. Ative o sino das notificações para não perder o próximo vídeo, porque o que está por vir será ainda mais impactante. Isto não é entretenimento, é preparação, é revelação, é chamado. Junte-se a esta comunidade de atalaias, despertos e vigilantes, porque o tempo não para e a profecia já começou.